Mob TV. Oferecimento Exata Financiamentos. Galon Tintas. Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV, o programa de boas notícias. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Alex Liberato e nós vamos falar de como a Selic impacta no mercado imobiliário. Antes de falar com o Alex, eu chamo o Boletim Imobiliário com a Paola Nali. Em um levantamento realizado pela Homer, plataforma de profissionais do segmento imobiliário, entre corretores de imóveis de todo o país, foi identificado o perfil do público em relação ao valor para a compra de imóvel. Cerca de 32% buscam propriedades entre 250 e 400 mil, de preferência com espaço para um escritório. Já outros 20% optam por empreendimento na faixa de 400 a 600 mil. 11% focam em valores de 600 a 900 mil e uma parcela de 16% está disposta a gastar mais de 900 mil na compra. Ainda segundo o estudo, realizado em março, 63% dos corretores disseram que durante a pandemia houve algum tipo de aumento nas vendas. Para mais notícias do mercado imobiliário, basta acessar o nosso site, jornalimobiliario.com. Muito obrigado, Paola, você sempre contribuindo com informações quentes do mercado imobiliário. Agora vamos ao assunto de hoje. Eu trouxe aqui no estúdio o Alex Liberato, ele que é sócio da construtora Ali aqui em Linhares e é formado em administração de empresas, pós-graduado em finanças e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Alex, pela segunda vez aqui no Imob TV. Obrigado, Robertinho, pelo convite. Alex, você que está no mercado imobiliário no dia a dia aí, é formado em finanças, né? Fez gestão empresarial aí pela Fundação Getúlio Vargas. A gente vai falar, o tema de hoje é sobre como a Selic impacta no mercado imobiliário. Mas antes de falar desse assunto, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é a taxa Selic. Perfeito, Robertinho. A taxa Selic, ela é a taxa utilizada pelo governo para remunerar, né, os investidores que compram o título do governo. Então isso significa dizer que ela é o indexador que vai controlar ou que vai nortear aí os financiamentos de uma maneira geral dentro da construção civil, por exemplo. Exatamente. Né? E ela tem também uma função de frear a inflação, não é isso? Então, hoje a gente tem ouvido muito falar, a gente tem falado aqui no programa, o aumento do preço do material de construção, né? Perfeito. E o Copom se reuniu no início do mês e já deram uma mexida aí na taxa Selic. Ela aumentou um pouquinho, não é isso, Alex? É isso. Infelizmente, Robertinho, a gente é obrigado a tomar esse remédio amargo, né? Que é o aumento da taxa Selic para desestimular o consumo e, consequentemente, frear a inflação, como você colocou. E, por consequência, diminuir aí o preço dos materiais de uma maneira geral, né? Que a gente utiliza. Então, quando o governo ele lança a mão disso, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está tirando o poder de compra das pessoas, né? Ah, mas não é um governo ou outro. A gente historicamente vive isso no Brasil há muitos anos, né? Através do Banco Central, o Copom, como você colocou, o governo lança a mão desse artifício para controlar a inflação. Então, agora, na metade do mês anterior, nós tivemos, né, depois de 6 anos, Robertinho, seguido, a taxa Selic em queda, a gente teve um primeiro aumento, né, que foi de 0,75. A taxa Selic, que há poucos anos atrás era 14%, ela veio em queda e chegou a 2%, se estabilizou em 2%, e no início desse mês ela teve o primeiro crescimento e chegou a 2,75. Ela deu sinais aí que vai dar uma retomada e depois vai estabilizar. Né? Isso, a previsão é que a Selic chegue no final desse ano 2021 em 4%. Ela dobre até o final do ano. Como que isso, Alex, vai impactar diretamente no mercado imobiliário? Robertinho, nesse primeiro momento, isso pode ser até positivo para o mercado imobiliário. Vou te explicar de que forma. É até difícil, né, a gente falar assim, pô, como que um aumento da taxa Selic, você acabou de falar, Alex, quando a taxa Selic aumenta, tira poder de compra das pessoas, de que maneira isso pode influenciar e ser positivo para o mercado? De uma maneira geral, o que tende a acontecer no mercado? Isso dificilmente ele vai influenciar os financiamentos. Né? Uma alteração como essa, de 0,75, ela é uma alteração que não gera
principalmente no cenário que a gente tem hoje, né, de pandemia e de uma necessidade, né, de investimento na construção civil, em outras áreas também para a retomada da economia, a gente não tende uma movimentação dos bancos para fazer reajuste na taxa de juros. Então, de que maneira isso pode influenciar? Por outro lado, ela tende a controlar melhor a inflação. Isso vai fazer com que os preços do material que utilizado na construção civil fique estabilizado e aí dê mais segurança, né, para as construtoras e incorporadoras lançarem novos projetos, né, com maior qualidade, enfim, isso dá um pouco mais de previsão, né, a médio e a longo prazo para as empresas fazerem investimentos. O que o Alex está falando aqui é que o preço do material de construção está subindo e quando as construtoras, assim como ele tem uma construtora que ele lança um produto, ele não sabe o preço desse produto, o preço de custo desse produto no final da obra. Então ele começa uma obra hoje, ele termina daqui a 8 meses, 10 meses, 12 meses, ele parte a obra não sabendo quanto ele vai terminar, qual vai ser o custo da obra lá no final. Com a estabilização do preço do material, ele tem mais segurança para fazer essa conta e tem mais segurança para fazer novos investimentos, não é isso, Alex? Sem dúvida. Acho claro que a gente tem uma expectativa, né? A gente faz um breve estudo, né, de projeção de preço de cada material, mas realmente é um cenário extremamente incerto. Mas então, é difícil, Alex, quando você faz um estudo desse, prever que o aço, por exemplo, ia triplicar de preço, né, em um ano. Impossível, né? Impossível você prever isso. Isso está fora de qualquer previsão. É imprevisível isso. Exatamente. E o contrário agora não acontece, né? Se a gente tiver um cenário, né, de queda da inflação, uma melhora, né, nessa questão toda. O preço do material de construção não vai cair, provavelmente não vai ter uma queda tão acentuada. Mas o fato dele não continuar subindo já facilita muito o nosso trabalho, Robertinho. Bacana. A Ali é conhecida aqui em Linhares e no mercado imobiliário pela construtora que vende na planta, né? Todos os seus projetos você vendeu na planta, você é sucesso de venda na planta, né? Você tem um frio na barriga aí, Alex, nessa movimentação do mercado, ou você está muito confortável, você se sente mais confortável aí com essa subida da Selic, estabilização do preço do material? Como é que está lá na Ali? O que você está prevendo aí para um futuro próximo? Bertinho, a gente tem 2 cenários, né? Como eu falei, isso pode ser positivo, então a gente espera, né, que isso realmente ajude a ter um controle melhor dessa questão dos preços, mas por outro lado, a expectativa do mercado é que a taxa Selic ela continue sofrendo alteração, ela continue crescendo, né? Como você já colocou, a expectativa é de chegar aí no final do ano em 4%, no ano que vem chegar próximo aos 6%, e aí talvez isso se estabilize, mas é claro que depende de vários outros fatores, né? Até a própria pandemia, né? A gente precisa vencer essa etapa, precisa voltar com a nossa economia, obviamente no momento certo, né? Com segurança necessária para isso, para que as coisas retomem aos poucos e a gente consiga, talvez no futuro, até ter novamente uma taxa Selic atrativa para que volte a funcionar, né? Exatamente. Alex, com a estabilização do preço do material aí, né? Com a inflação sendo o governo tentando combater a inflação, a estabilização do preço do material, você acredita que os bancos que baixaram a taxa de juros no período da pandemia, que eles vão começar a inverter isso, vão começar a crescer a taxa de juros, né, para ser melhor remunerado e compensar essa baixa drástica que teve na taxa de juros? Sem dúvida, Robertinho. O que vai acontecer? Com o governo aumentando a taxa Selic, ele vai dizer para o mercado, olha, quem quiser comprar títulos do governo, eu pago mais. Então isso vai fazer com que o capital captado pelas instituições financeiras, ele fique mais caro. E embora exista toda uma pressão, né, de mercado para que se invista em ferramentas ou em formas de colocar crédito no mercado de maneira mais barata, querendo ou não, isso vai ficar mais caro para a instituição. Ela precisa recompor isso de alguma forma. Então, a médio prazo, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito que as instituições financeiras vão começar a olhar para isso de maneira diferente. E aumentar a taxa de juros. Então, o que a gente está conversando aqui e que o momento eu vou resumir, Alex, que o momento de comprar o seu imóvel é agora. Na verdade, ele era uns meses atrás, que estava a Selic estabilizada a 2%, a taxa de juros a menor da história, a taxa de juros os bancos ainda não mexeram, mas tem uma
tendência que mexa com o aumento da taxa Selic. Então, a taxa Selic está a 2,75 hoje, com tendência de aumento, vai chegar a 4% no final do ano, porém, a taxa do juro do crédito imobiliário ainda está estabilizada abaixo do normal. Então, o momento de comprar o seu imóvel é agora. Agora, é importante também, Alex, que o nosso telespectador procure uma construtora de confiança, que procure um corretor credenciado pelo CRES, uma imobiliária credenciada pelo CRES, que tem feito um papel fundamental regulando a profissão aqui no nosso estado e no Brasil. Inclusive, eu vou até convidar o pessoal do CRES para vir aqui no Imob TV para explicar a função do CRES, né, dentro dessa profissão, que é uma profissão tão bacana, tão bonita, que ajuda as pessoas a realizar sonhos. Alex, você é reconhecido pela empresa que vende, né, a consultora que vende na planta, né? Nós vamos falar no segundo bloco, daqui a pouquinho a gente vai falar dos seus lançamentos, do sucesso. Estou sabendo aí que você fez um lançamento em 30 dias, vendeu 4 casas em 3 bairros, tudo na planta. Me fala aí um pouquinho dos próximos passos lá da Ali, assim. Você vai aproveitar esse cenário fértil, né, que ainda é uma taxa Selic baixa, ainda uma taxa de juro baixa do crédito imobiliário. Você está prevendo novos lançamentos lá na Ali? Sem dúvida, a gente entende que essa é uma janela de oportunidade, Robertinho, e a gente pretende realmente aproveitar esse momento. Antes da gente falar um pouco mais sobre os projetos, né, que a gente tem aí, deixa eu chamar a atenção do nosso telespectador para um ponto extremamente importante dentro desse processo de financiamento, Robertinho. Hoje, com essa alteração da taxa Selic, a gente tem que ficar muito atento à forma de financiamento que a gente vai contratar. De que maneira eu contrato o meu financiamento? Hoje, nós temos algumas linhas de crédito, né, oferecidas pelos bancos, e umas estão atreladas à taxa fixa e outras estão atreladas a taxas flutuantes. O que são as taxas flutuantes? Por que isso é importante as pessoas entenderem um pouco disso? Com esse cenário de aumento de taxa Selic, todas as taxas que são consideradas flutuantes, elas vão também sofrer uma alteração mais rapidamente. Por quê? Elas são contratos firmados através de poupança mais TR e através de índice de inflação, IPCA, né? Então, quando o IPCA aumenta, como está aumentando agora, automaticamente o seu financiamento que foi contratado nessa modalidade, ele vai aumentar também. Então, isso é um ponto importante. Às vezes, você, numa modalidade dessa, você começa com a taxa de juro mais baixa, porque você está com um IPCA num determinado momento pequeno. Uhum. Então, isso tem uma influência positiva dentro do seu contrato. Então, por exemplo, na taxa normal, que é a taxa pré-fixada, né, a taxa fixa, que é 90% dos financiamentos ainda são feitos nessa modalidade, você tem uma previsão a longo prazo. Sua parcela começa em um valor e ela vai terminar menor, né, dependendo do tipo de financiamento, da tabela que é usada. Já o contrário, você não pode prever da mesma maneira, porque se você tem o seu contrato atrelado a um desses índices, com o aumento da taxa, com o aumento da inflação, automaticamente o seu financiamento vai ficar maior. Então é importante ficar atento nessa questão do tipo de financiamento que você está contratando. Hoje, é extremamente importante, Alex, e vale eu falar isso aqui. Nós temos um parceiro aqui do programa que é Exata Financiamentos, que é da nossa querida Rose, que ela dá consultoria nessa parte, para orientar quem vai aderir ao crédito imobiliário. Eu vou pedir o Diego para botar o telefone aqui da Exata aqui para que você possa tirar suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas lá na Exata. Alex, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco, concluindo o que você ia falar agora e falando sobre os lançamentos da Ali Consultora. Você não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo o Alex Liberato, ele que é sócio da Ali Consultora aqui de Linhares, e a gente está falando como que a Selic impacta no mercado imobiliário. Alex, você estava falando no final do primeiro bloco que a modalidade do financiamento também é importante para que o nosso telespectador aqui avalie na hora de fazer um financiamento imobiliário, não é isso? É isso mesmo. A gente estava dizendo, Robertinho, que
Com esse aumento, né, da expectativa, na verdade, de aumento da taxa Selic, já tivemos o primeiro aumento, né, e com essa expectativa de continuidade de aumento, torna-se mais importante ainda a gente começar a olhar com mais atenção para essa questão da modalidade de financiamento que a gente está contratando, né, e tentar, na minha visão, claro, né, é tentar contratar um financiamento que te dê uma previsão maior a longo prazo. É claro que se você está fazendo uma aquisição de um imóvel para investimento, tem uma reserva, né, para qualquer eventualidade você ir lá e fazer a quitação desse financiamento, aí talvez seja um pouco mais interessante. A curto prazo, você está dizendo, exatamente, né? você contratar nessa modalidade. Agora, se é algo que você pensa no planejamento mais a longo prazo, vale a pena ficar um pouco atento a essa questão da modalidade de contratação do seu crédito. E para isso você pode procurar aí os profissionais, os correspondentes bancários aqui em Linhares, né, que eles vão te dar toda a assessoria em relação a isso. Agora, Alex, nós falamos da taxa Selic, como é que ela impacta no mercado imobiliário. A Ali tem lançado aí grandes empreendimentos, um deles é o residencial Esmeralda, lá no Interlagos. Né? Me conta aí, nós falamos da outra vez que você veio aqui no programa, nós falamos dele. Eu queria que você me falasse como é que está lá as vendas, né? Eu já sei que é sucesso de vendas. Eu queria que você falasse do projeto, detalhe o projeto aí pra gente, para que o nosso telespectador conheça, né? E quem sabe aí alguém fazer um contato com vocês lá para uma aquisição. Perfeito, Robertinho. Bom, esse empreendimento, Robertinho, a gente falou, como você disse, a gente estava na expectativa de lançar ele, né? Uhum. Realmente as coisas aconteceram numa velocidade muito bacana, o projeto tem tido uma aceitação pelo mercado muito legal, a gente já tem várias unidades vendidas, então a gente já tem poucas unidades ainda disponíveis, né? O mercado tem absorvido muito bem, até porque o Interlagos, ele é um bairro que ele tem pouca oferta de produtos nessa modalidade, né? Geralmente os produtos que tem ofertado no Interlagos, eles estão com preço, né, um pouco mais acima, porque é um bairro desejado, né, pelas pessoas muito desejado, que estão chegando em Linhares, geralmente procuram 3 ou Interlagos. Então isso acaba valorizando muito o bairro e fazendo com que o preço dos imóveis tenha alteração. É um bairro bem organizado, né? Um bairro que está em expansão. A Prefeitura de Linhares tem investido muito no bairro, inaugurou uma pracinha lá no bairro agora, tem investido bastante lá. Alex, qual é o valor da casa lá no residencial Esmeralda? Hoje nós temos 2 opções de planta lá, Robertinho. Nós temos a opção de planta de 2 e de 3 quartos, né? Para lançamento, as unidades estão saindo a 270 a de 2 quartos e 320 a de 3 quartos. Só que você me comentou também que esse preço aí ele vai só até o fim desse mês, né? E a partir do mês que vem ele vai dar um reajuste, não é isso? Exatamente. Vai ter um reajuste pequeno, mas é necessário para compor, né, esse aumento de preço que a gente está tendo aí no material de construção. Mas ainda até o final desse mês a gente garante esse preço, que, Robertinho, está muito atrativo, comparando com o que a gente tem lá na região. Geralmente, esse preço de imóvel, você vai conseguir encontrar ele nas regiões mais distantes de Linhares, né, nos bairros mais periféricos. Verdade. Então, ó, até o final do mês de abril, né, você pode adquirir o seu imóvel lá no residencial Esmeralda, no Interlagos, com preço de R$270 mil o 2 quartos e R$320 mil o 3 quartos, numa planta muito bacana, desenvolvida pelo escritório da Carol Arpini, ao qual eu deixo um abraço aqui para a Carol e para a sua equipe. Ficou muito bacana o projeto, né? E dia 1º de maio já muda a tabela de preço aí. Então, antecipe-se, né? Nós vamos deixar aqui o contato da Ali Construtor para que você possa ligar, entrar em contato e ter mais informações sobre o Esmeralda. Alex, você também lançou um projeto no 3 Barras, que é o Residencial Diamante, e foi um sucesso de venda. Em 30 dias, lá são 4 casas no alto padrão, e em 30 dias vocês zeraram a venda de todas as casas, venderam tudo. Conta um pouco do sucesso. O que você atribui o sucesso do Diamante? Robertinho, esse foi uma surpresa muito bacana, né? A gente teve uma grata surpresa com esse empreendimento. Porque, avaliando todo o cenário econômico que a gente acabou de colocar, né? A gente acreditava que esse lançamento, obviamente, ele teria uma aceitação boa pelo mercado, assim como tivemos os outros, mas não nessa velocidade toda que ele aconteceu. Agora, eu atribuo muito, né, ao sucesso desse empreendimento a estratégia utilizada pela construtora para poder elaborar esse projeto.
junto com a Carol Arpini, que você já falou, nós reunimos em torno de 20 corretores de imóveis, né, em uma sala, e aí começamos a discutir sobre esse projeto. Qual era a nossa intenção? A gente queria entender o que o nosso cliente enxerga valor, o que é importante para ele, na maioria das vezes. O que a mulher acha legal, o que o homem acha legal na casa. E aí a gente foi reunindo essas informações e construímos o Residencial Diamante. Então a gente colocou dentro desse projeto tudo que a mulher quer ter em uma casa, claro, né, a maioria das coisas que a mulher quer ter na casa, e aquilo que o homem também acha legal, como área de lazer, piscina, churrasqueira. É uma estratégia bem interessante, porque você partiu do princípio, você não contratou um projeto e ofertou esse projeto no mercado, você fez o contrário. Você foi no mercado, perguntou o que o mercado queria consumir e você encomendou um projeto de acordo com o que o mercado quis consumir. Tá aí o segredo do negócio. Sendo, para você ter uma ideia, a gente tem nesse projeto, só para entender, um closet de 10,7 metros quadrados. Caramba, tamanho de um quarto. Tamanho de um quarto. Por quê? As mulheres, elas querem ter um espaço maior para poder, né, guardar as coisas, se maquiarem, enfim. Que bacana, que bacana. E o projeto tem 176 metros quadrados de área construída, né, tem 2 vagas de garagem, tem uma porta em ACM pivotante em 3,80, que é um espetáculo, né? O ACM invadiu a construção civil, não é isso, Alex? Tem piscina, tem churrasqueira, tem área gourmet, tem lavabo, tem área de serviço com uma área de secagem descoberta bem interessante. E o segundo pavimento, tem o que, Alex? Na verdade, assim, Robertinho, o primeiro pavimento, como você colocou, ele foi pensado, né, claro, junto com essa equipe, para trazer para o cliente uma total integração. Nessa porta de ACM que você colocou, que deixa a fachada da casa ainda mais bonita, né? A fachada das casas, elas trazem uma harmonia entre elas, mas preservando características individuais. Que não são casas geminadas. Não são, né? casas Lá geminadas. O terreno é 13 por 30, então você teve a possibilidade de não geminá-las. Exatamente. E aí a gente fez uma composição de fachada que ficou muito bacana, que chamou muita atenção, que dá um visual muito legal para o condomínio. Então a ideia é a gente ter na parte debaixo da casa, a gente tem uma integração total. Quando você entra pela porta, né, lembrando, você já começa com uma garagem coberta, o que é bem legal e diferente dos outros projetos que a gente tem lançado. Quando você entra para casa, da entrada principal, você já vê a piscina lá no fundo da casa. Você tem uma sensação de amplitude na casa. Exatamente, porque a gente trabalhou nesse projeto, para trabalhar nesse projeto com muito vidro também. Então aí você tem uma sala de TV integrada com uma sala de jantar e cozinha no estilo americano. Bacana. Ou seja, você tem uma integração dos ambientes. Na parte de trás você tem uma área gourmet com churrasqueira e um balcão em ilha, piscina e o que você falou da área de secagem também, que é muito legal, né? Foi mais uma outra sugestão dessa equipe de corretores para que a gente deixasse a área de serviço mais privativa possível com uma área de secagem no fundo. É uma coisa que sempre as pessoas reclamavam, onde que eu vou colocar roupa e tal. Então isso, a gente acabou criando essa opção para dar total privacidade para essa área da casa. Quando a gente vai para a parte de cima, é o contrário. Aí a gente tem privacidade, porque a gente tem 3 suítes, né? Sendo a suíte principal, né, uma suíte muito ampla, com esse closet que a gente já falou, né, de 10,7 metros quadrados, ou seja, tamanho de um outro quarto. Uma outra coisa que ficou muito legal também nesse projeto é o banheiro dessa suíte principal, que o lavabo é separado do banheiro. Então isso também deixa um ambiente mais requintado, deixa também dá mais conforto, porque quem está usando um ambiente pode usar o outro independente. Então isso veio para compor o projeto, deixar o projeto ainda mais charmoso. Que bacana, muito inteligente aí a ideia de juntar os corretores e fazer com que os corretores falassem o que o mercado quer comprar. Sem falar também no padrão de acabamento que vocês estão utilizando lá. Eu visitei uma obra de vocês lá no Três Barras também, eu vi que o material de revestimento, as pedras, a cerâmica é muito de alto padrão lá, muito bacana. Alex, parabéns aí pelo lançamento, pelo sucesso dos 2 empreendimentos, o Diamante no Três Barras e o Esmeralda lá no Interlagos. Só uma pergunta que não quer calar, as 4 casas do Diamante foi vendida. Tem previsão de lançamento do Diamante 2? Tem sim, em breve vem novidade aí,
tá? A gente vai lançar o Diamante 2 e aí com algumas outras coisas agregadas, né? Que bacana. Para dar um spoiler aí um pouco, a gente pretende deixar alguma coisa para a parte de automação. Que legal. Na questão da energia fotovoltaica também é uma outra coisa que a gente está estudando. Que bacana, que é o futuro da construção civil, não tem para onde correr, né? Sem dúvida. É uma questão sustentável também, né? A gente imagina a gente gerar a nossa própria energia, que legal que é. E economizar energia, energia. Alex, a gente está caminhando para o final do nosso programa e a gente tem um hábito aqui no programa de os nossos convidados deixarem uma palavra de otimismo aqui para o nosso telespectador. Eu queria que você deixasse a sua aí. Claro. Robertinho, eu acho que assim, a gente está num momento muito difícil, né? A gente tinha uma expectativa, né, de que essa questão da pandemia ela fosse se dissipar aí ao longo de 2020. A gente entrou em 2021 com a expectativa ainda disso se estender um pouco mais. Isso acaba trazendo um sofrimento muito grande para todo mundo. A gente tem aí um cenário muito adverso de uma maneira geral. Mas eu acredito que a gente precisa continuar tendo esperança, acreditando, se cuidando, cuidando dos seus, né? Claro que na medida do possível, se protegendo, né? Acho que não custa nada, Robertinho, a gente seguir as normas, né? Recomendações aí pelas autoridades de saúde, manter o isolamento na medida do possível, usar máscara, o álcool em gel. Eu acho que isso tudo não nos custa nada e é importante, isso é bom para a gente mesmo, né? Mas assim, acho que é o momento da gente continuar acreditando, ter fé, que isso vai passar. Uma hora isso vai passar, sem dúvida nenhuma, assim, a noite ela não é tão longa que ela não termine, ela vai terminar e a gente vem aí, tende a ter dias melhores e lembrar disso depois com aprendizados. Eu acho que isso vai deixar um legado de aprendizado muito grande pra gente. Resumindo, dias melhores virão, né, Alex? Se Deus quiser, isso aí. Basta a gente ter fé e acreditar, né? Maravilha. Robertinho? Alex, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu time lá da Ali Consultora. Vocês têm feito toda a diferença no mercado imobiliário, tá bom? Muito grato aí pelos projetos que você tem lançado no mercado imobiliário, valorizando o mercado imobiliário aqui em Linhares. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só você ir lá no Spotify e no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento Exata Financiamentos, Galon Tintas, Imobiliária Conquista.